Pessoal, estudos recentes apontam que a perda auditiva provoca mudanças no funcionamento do cérebro, tanto em áreas auditivas quanto em áreas não auditivas. Sendo assim, a privação sensorial poderia ser um dos fatores que aumenta o risco de um indivíduo desenvolver demência. Para falar sobre esse tema super importante, eu converso com a doutora Pauliana Lamounier, que é médica e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e cirurgiã cérvico-facial. Bom dia, doutora Pauliana, desculpa. Bom dia, bom dia, Cleide. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigada por ter vindo aqui no nosso Eu que programa aqui em agradeço. casa. Bom, Pauliana, a partir de que idade começa a perder a audição? Então, Cleide, quando a gente fala de perda auditiva, a gente tem várias faixas etárias, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre perda no idoso, mas a gente tem perda desde o bebê, desde o recém-nascido. E pensando nessa perda pelo envelhecimento, a gente tem umas estatísticas de aproximadamente 30% das pessoas acima de 65 anos já podem apresentar algum grau de perda auditiva que vai impactar no dia a dia. E aproximadamente 90% das pessoas acima de 85 anos já terão uma perda auditiva instalada, que dificulta a sua comunicação, o seu dia a dia. Ok. Agora, qual que é a relação da demência com a surdez? Como que essa perda pode afetar o cérebro a longo prazo? Então, o que a gente tem que pensar? Com a população mundial está envelhecendo. Hoje em dia, as famílias cada vez têm menos filhos e a medicina já teve um avanço muito significativo, então nós temos uma expectativa de vida cada vez maior. Só que com isso, com esse envelhecimento progressivo da nossa população, vem acompanhada as doenças relacionadas ao envelhecimento, e entre elas a perda auditiva e as demências. Então, assim, para falar de demência, a gente tem que entender o que é a demência, né? É um conjunto de doenças que vão causar um declínio cognitivo, ou seja, vão afetar na memória, na orientação espacial do paciente, no cálculo, na linguagem. E qual que é essa relação? Então, quando a gente pensa em exercitar o cérebro, né, é muito comum as pessoas falarem que é importante um caça-palavra, uma palavra cruzada, porque a gente sempre tem que pensar no cérebro como um órgão que precisa de ser estimulado. E o que eu sempre gosto de falar muito é que a gente ouve com o ouvido, mas a gente entende com o cérebro. Então, se a gente tem uma perda auditiva não tratada, existe uma parte do cérebro que está ficando sem estímulo. Então, já tem essa relação e cada vez mais os estudos têm mostrado essa correlação. E tratar a perda auditiva, Cleide, já tem impactos significativos em retardar o aparecimento das demências. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. E como que retarda isso? Quais são os mecanismos? Medicamento, alimentação, exercício? Explica aí pra gente. Quando a gente pensa, por exemplo, em fatores, em 2017 saiu um documento bem interessante sobre os principais fatores de risco modificáveis para demência. E a gente tem, assim, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, isolamento social, depressão, a perda auditiva. Então, esse tratamento ele é um conjunto de situações para melhorar o seu estilo de vida. Quando a gente pensa em perda auditiva, a gente no adulto, a gente tem várias causas, né? A gente tem a perda auditiva por ruído, a gente tem perdas auditivas por doenças infecciosas, por doenças do ouvido e pelo envelhecimento mesmo, né? Da perda das células auditivas que nós temos e que elas vão perdendo um pouco sua função ao longo da vida. Quando a gente fala em tratamento, depende muito da etiologia, depende da causa da perda auditiva. Tem alguns tipos de perda auditiva que elas podem ser tratadas com medicamento, elas podem ser tratadas com cirurgias e com aparelhos auditivos. Não sabia que tinha cirurgia para isso? Tem. Hoje em dia, a gente, em termos de reabilitação auditiva, então eu já trabalho com reabilitação auditiva há muitos anos, a gente fala que para a parte de audiologia, a gente, graças a Deus, tem tratamento para quase tudo. Então, assim,
Inicialmente, dependendo do grau da perda auditiva, o paciente pode ter indicação de aparelho auditivo e até naqueles casos que o paciente já tem um grau de perda auditiva mais avançado, nos quais o aparelho auditivo talvez não consiga resolver totalmente a perda, nós temos cirurgias como implante coclear, cirurgias que são realizadas pelo SUS também, eu acho que isso é muito importante falar aqui, né? Eu sou responsável pela reabilitação auditiva no CRIR, em Goiânia. Então, nós temos já toda uma estrutura para tratar esse paciente com a perda auditiva e ajudar a retardar esses efeitos, né? Tanto da perda auditiva causando transtornos de humor, como ansiedade, depressão, isolamento social. E todo esse conjunto do paciente idoso com perda auditiva, esse tratamento auxilia também em retardar o aparecimento das demências. Ah, tá. Você falou aí sobre reabilitação auditiva. Isso, eu já ouvi dizer que tem fisioterapia para tudo. Tem também para surdez? Tem também. Na verdade, a gente chama de treinamento auditivo, por exemplo. Porque, às vezes, um adulto tem uma perda auditiva há muitos anos. E aí ele coloca um aparelho auditivo. Então, essa adaptação, ela tem um processo de uma melhor adaptação. Então, às vezes, você precisa de profissionais, de fonoaudiólogos, para ajudar a treinar o seu cérebro a melhorar a compreensão. Porque quando a gente fala de perda auditiva no idoso, isso é algo que é importante a gente frisar, é uma perda auditiva bem característica, que é a presbiacusia. O paciente, ele ouve, mas nem sempre ele consegue entender o que ele ouve. E isso precisa de um treinamento. Então, esse paciente precisa de ser tratado, seja com aparelho auditivo ou uma cirurgia, e ele precisa de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista, para garantir que esse paciente esteja bem adaptado e tenha sua perda auditiva adequadamente tratada. Peraí, explica melhor isso que eu não entendi muito bem. A pessoa ouve, mas não entende? Como assim? Isso, porque a presbiacusia, que é essa perda pelo envelhecimento do ouvido, ela é uma perda auditiva que ela acontece principalmente naquelas frequências mais agudas. Então, parte de alguns fonemas, ou seja, de algumas letras, são perdidas pela perda auditiva. Então, é aquele paciente que ele ouviu, por exemplo, ele está em uma reunião familiar, e isso acontece muito nessa população. O paciente está em um ambiente ruidoso, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Ele está ouvindo que tem alguém conversando com ele, mas ele tem uma dificuldade de compreender. Ah, entendi. Agora ficou claro. Isso é muito característico. E quando a gente tem familiares nossos com perda auditiva, é importante, assim, a família saber como lidar com isso, né? Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado por um otorrinolaringologista, fazer uma audiometria, saber como que está a sua perda auditiva, começar o seu tratamento. E a família também pode desenvolver algumas estratégias para melhorar, para tirar esse paciente do isolamento. Porque se você tem um paciente que ele não está entendendo muito bem, que ele tem uma perda auditiva, ele se isola. Ele não quer mais participar de reuniões familiares, porque todo mundo está falando com ele, ele não está entendendo. Então, assim, lembrar de falar pausadamente, falar olhando para a pessoa, né? Então, são situações que os familiares também conseguem ajudar nesse sentido. Além disso, doutora, além dele se isolar porque ele não está entendendo muito bem, eu já presenciei várias situações de uma idosa que ela fala: o quê? Eu não estou entendendo o que você está falando. Ai, que saco! Toda hora tem que ficar gritando. Olha, gente, eu já presenciei isso. E é muito triste isso, não é? E na verdade, esses pacientes, eles se incomodam quando você fala muito alto, porque eles têm um limiar de desconforto com o ruído um pouco alterado. Então, o mais importante não é, às vezes, ficar falando tão alto. É falar pausadamente, olhar para a pessoa, articular bem as palavras. E isso ajuda muito na comunicação. E isso é um ato de amor, não é, doutora?
certeza, com certeza. Ainda há muito preconceito, doutora, com o uso das próteses, os aparelhos auditivos? Eu acho que existe, mas isso tem melhorado muito ao longo dos anos, desses últimos anos. A qualidade dos aparelhos auditivos tem ficado cada vez melhor. Então, a busca por uma melhor qualidade de vida também é algo que é mais estabelecido, mas ainda existe. E eu tento, e nós profissionais, né, nós otorrinolaringologistas, nós tentamos muito desmistificar isso. Então, assim, se a gente está enxergando pouco e eu preciso de um óculos para enxergar melhor, se eu estou ouvindo pouco, se eu estou entendendo pouco, se isso está me atrapalhando no meu dia a dia, no meu convívio com a família, no meu trabalho, é natural que eu precise de um auxílio, que eu precise de um aparelho auditivo, por exemplo, que eu precise de um acompanhamento médico para melhorar a minha qualidade de vida. Então, a nossa tentativa é tentar cada vez mais desmistificar isso. Tá, você disse que os aparelhos têm evoluído muito com novas tecnologias, mas eles são acessíveis ou ainda custam os tímpanos de um ouvido? Então, quanto mais tecnologia agregada, com certeza o valor aumenta. Mas o que é importante a gente falar é que eles são mais acessíveis, principalmente porque eles são disponibilizados pelo SUS. Ah, tá. Então, é claro que tem as empresas, tem essa parte comercial, mas no SUS nós temos vários centros de reabilitação auditiva, nós temos a PUC, nós temos o CRER, nós temos a Vila São Cotolengo em Trindade, serviços de excelência em reabilitação auditiva e que fornecem aparelhos auditivos com excelentes tecnologias, fornecem cirurgia, tudo pelo SUS também. Que legal, que coisa maravilhosa. Eu gostei muito de saber sobre essas coisas, que existem cirurgias, tratamentos e principalmente, né, para que as pessoas cuidem aí dos seus idosos que estão ouvindo pouco e mesmo pessoas mais jovens, né, que às vezes vai em algum lugar, o pessoal está falando muito alto e ela fica a noite inteira lá, tá ouvindo nada, mas tá só... No Ai, foi muito... Você quer deixar alguma mensagem aí para os familiares que cuidam dessas pessoas? Então, Cleide, eu acho que esse é um assunto que Então, assim, eu te dou os parabéns pela iniciativa de falar sobre isso. Isso é um tema que está muito em foco na otorrinolaringologia, né? Tratar a perda auditiva. Então, os estudos já demonstram que essa perda auditiva no idoso, ela pode preceder em uns 5 anos o aparecimento da demência. Então, você levar seus familiares para uma avaliação otorrinolaringológica, começar esse acompanhamento, tratar a perda auditiva e ajudar a reduzir ou pelo menos retardar o aparecimento dessas demências, dessas doenças neurológicas, vai melhorar muito a qualidade de vida, diminui a incidência de transtornos como depressão e o isolamento social dos nossos familiares. Então, isso é muito importante. Então, como representante do Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Otologia e em nome da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, eu parabenizo pela iniciativa de estar falando de um assunto que é tão importante para nós. Liana, muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte mais vezes. Da próxima vez que você vier, vem ao vivo para a gente falar olho a olho, ouvido a ouvido. Será um prazer. Um beijo. Bênçãos do Pai Eterno para você. Um beijo. Tchau. Fica com Deus.